O filme O Trem Italiano da Felicidade vai surpreender você, não só pela mensagem emocionante que ele traz, mas pelo conteúdo e pelas lições que a gente pode aprender com ele. Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao canal e eu sou Mária Cis e aqui eu faço análise de filmes, séries e personagens. Hoje a gente vai falar do filme que estreou recentemente na Netflix. É um filme de 2024, uma produção italiana, como o próprio nome já diz, e o nome é O Trem Italiano da Felicidade. Ele vai tratar do pós-guerra e das consequências da guerra para as famílias mais pobres e principalmente para as crianças. Os personagens principais são Antonietta e Amerigo, mãe e filho. Ela, uma mãe solteira, ele, um garoto de aproximadamente 9, 10 anos. Ela é muito durona, muito seca, mas fica claro o amor que ela sente pelo filho, mesmo quando ela fala que ele é uma praga de Deus na vida dela. Ele, por sua vez, leva isso na brincadeira, ele sabe que isso representa a forma que ela consegue expressar o amor, e ele também ama muito essa mãe. Ele ama principalmente o jeito que ela canta às vezes, a emoção que ela passa, o amor que ela passa para ele na voz, na forma como ela canta. Os dois moram num vilarejo muito pequeno e devastado pela guerra. Um vilarejo muito pobre. É claro que existem diferenças entre as famílias, mas para eles, que é mãe solteira, que ela é mãe solteira, a dificuldade é muito grande. Então, Amerigo, juntamente com várias outras crianças lá da região, tem que se virar para ajudar no sustento da casa. Uma das coisas que eles fazem é sair pelas ruas com cestos, pegando trapos, pedindo trapos para as pessoas. E também bitucas de cigarro, que eles pegam para abrir novamente, destruir aquelas bitucas e montar um cigarro inteiro para naturalmente vender o cigarro. Então a dificuldade que eles têm é muito grande, e essas mães sofrem muito, não apenas pela dificuldade, mas por verem os seus filhos passando por toda essa situação. E uma saída, uma escapatória dessa situação é trazida pelo Partido Comunista, que faz uma seleção, faz um cadastro de famílias com crianças, naturalmente, para que essas crianças consigam passar uma temporada no norte da Itália, adotadas temporariamente por famílias filiadas ao partido. Existe um preconceito, um medo muito grande com relação a isso, com relação ao fato deles serem comunistas. Existe um medo, o preconceito, o boato, na verdade, de que essas crianças na realidade vão ser levadas para a Sibéria e vão sumir com elas. Por fim, Antonietta resolve fazer o cadastro e encaminhar o filho para essa adoção temporária. Ela enfrenta muito preconceito das vizinhas ali com relação a isso, por conta desse medo que ela está dando o filho dela. Existe esse julgamento também da atitude dessas mães que veem, as outras mães dando seus filhos para essa adoção temporária. Não simplesmente pelo fato, isso talvez seja apenas um boato que que existe mesmo, uma população muito pobre, muito mal informada, e também pelo fato de colocar um pouco de medo nas crianças. Mas existe esse julgamento entre as próprias mães, de olhar para uma outra mãe e vendo que elas estão dando seus filhos para uma adoção, mesmo que seja temporária. Aquele sentimento de que passe o que passar, eu estarei com os meus filhos e meus filhos estarão comigo, sem mesmo pensar no que seria melhor para esses filhos. Então, nesse ponto, a Antonietta e várias outras mães têm que lutar também contra esse preconceito. Mas ela é firme, ela faz o cadastro, e Amerigo, juntamente com outras crianças, é um vagão cheio de crianças, partem para o norte da Itália. Lá eles vão encontrar um mundo totalmente diferente. A princípio a neve, coisa que eles não estão acostumados, muitos deles nem sequer sabem o que é aquilo que eles encontram lá.
eles vão ganhar roupa, sapatos. O Amerigo anda descalço, porque ele naturalmente não tem nenhum par de sapato. Então ele é fascinado por sapatos. Ele anda com a mãe dele na rua, sozinho, e ele fica vendo quais são os sapatos bons, quais os que estão ruins, e fica dando nota para esses sapatos, né? Para os sapatos das pessoas. Então ele é fascinado por sapatos. Então quando ele ganha um par de sapatos novos, ele é pequeno para o pé dele, mas ele não quer tirar de medo de ficar sem aquela regalia, que para ele é uma regalia. Então eles ganham casacos e ganham alimentos, e quando eles chegam lá nessa nova cidade, com essa nova família, é um mundo totalmente novo. Então muitos são adotados por famílias, né, constituídas, e Amerigo acaba sobrando, e uma integrante ali do partido acaba levando ele para casa dela. O nome dela é Derna. Ela também é solteira, só que ela não tem nenhum filho, então ela tem um certo um desconhecimento de como cuidar de uma criança, e ela fala isso para ele. Então ela também é um pouco fria, embora ela seja atenciosa, ela seja educada com ele, nunca maltrata ele, mas ela tem dificuldade de expressar um pouco o sentimento, porque ela não tem ainda esse sentimento de mãe. E aos poucos, com a convivência, ela vai adquirindo esse sentimento, e ele também vai participando disso, também crescendo um sentimento dele por ela, e também contando de como é o relacionamento dele com a mãe dele. Lá ele também vai encontrar a família do irmão da Derna, que é um homem casado e com 3 filhos. Então ele encontra um tio adotivo, mas de certa forma também um pai, porque esse homem vai tratar ele como um filho, assim como ele trata os outros filhos dele, inclusive mais ou menos da mesma idade, o filho do meio. E ele também ensina o Amerigo a tocar violino. Ele diz que ele aprendeu com o pai dele, mas que nenhum dos filhos se interessou. Então ele fica muito satisfeito de ver o interesse do Amerigo pelo violino, porque para ele aquilo também é novo. O que é aquilo? Um instrumento de verdade? Ele nunca tinha visto nada disso na vida. Então aí também já entra uma lição do valor das pequenas coisas. Um outro detalhe também que faz parte disso é quando as crianças do vagão ali conhecem algo diferente, uma coisa chamada mortadela. Eles nunca viram isso na vida e eles têm até um pouco de medo, então é tudo novidade para eles. Então são coisas tão pequenas que as pessoas que têm ali na frente, no cotidiano, não dão valor. E isso acontece normalmente, né? Às vezes a gente não percebe pequenas coisas e outras pessoas, às vezes de fora, do exterior, vêm aqui e comentam situações. Esses dias, inclusive, eu estava vendo um vídeo de um americano e uma russa, e eles estavam admirados o quanto o brasileiro escova os dentes. E pode parecer um negócio estranho falar isso, né? Tá duvidando da higiene deles, mas eles próprios estavam falando isso, que acha incrível quanto o brasileiro escova os dentes. E a gente nunca parou para pensar nisso. Para a gente é tão natural escovar os dentes a cada refeição, ou pelo menos 3 vezes por dia, mas para eles aquilo é uma coisa assim, digna de aplausos. Então são situações assim que a gente vai ver também nesses pequenos detalhes dentro desse filme. Então ele vai passando o tempo naquela família, vai conhecendo a situação de vida totalmente diferente da dele, consegue ir para a escola, coisa que ele não faz no vilarejo dele, porque ele precisa trabalhar. Ele consegue se alimentar decentemente, bem, ele consegue ter roupas normais, decentes, para todas as estações. Ele tem amigos, como ele tem já também no vilarejo, mas os amigos participam da miséria com ele. Agora lá não, lá ele está brincando realmente com essas crianças. Então chega um momento que ele fala para a mãe adotiva quanto que é o prazo que ele vai ficar lá. E ela mostra para ele um campo de trigo e fala: olha, quando esse trigo crescer,
aí chegou o momento de você ir embora, mas o trigo está assim, praticamente na raiz ainda. Então ela fala, nós temos muito tempo, e ele fica assim, esboça assim, um leve sorriso, né? Passando o tempo, eles estão brincando, ele e as crianças estão brincando de esconde-esconde, e as crianças vão se esconder justamente nessa plantação de trigo, que já está na altura da cabeça dele. Quando ele para olhar aquilo, ele se lembra do que a Derna falou para ele, e ele já fica triste, já a expressão dele já muda totalmente. E aí a cena seguinte já é ela fazendo a mala dele para voltar para o vilarejo. Então ela coloca todas as roupas que ela deu para ele, coloca lanche, né, várias coisas, e fala que eles vão se corresponder, que eles não vão perder o contato. Mas ele leva junto também, além de tudo que ele levou na mala, ele leva o violino que o tio / pai deu para ele de presente. E leva todo aquele sentimento que ele tinha de um novo mundo. Então, quando ele conta tudo para a mãe dele, todo assim, alegre, expressivo, a mãe vai baixando a bola dele. Ele mostra, né, que é um violino, ele pega, toca alguma coisa, fala que ele aprendeu, todo feliz, né? E ela pega da mão dele, fecha na caixa e fala, isso não é para você, isso é coisa de rico, isso não é a sua vida. Fecha e esconde embaixo da cama. E cada vez ele vai ficando mais tristonho de ver toda aquela situação. Tem um momento que uma vizinha vê que ele voltou, vai lá chamar ele para ajudar ela a fazer um doce, talvez, brinca e fala, vamos ver se ele esqueceu como é que se faz. E a mãe dele, visivelmente enciumada, fala, eu acho que ele esqueceu de tudo aqui quando ele esteve lá no norte. E aí essa vizinha, depois quando chega na casa dela, ela fala para ele, olha, não fique chateado com a sua mãe nunca recebeu afeto, então ela não sabe dar afeto. Então esse é um ponto, né, muito expressivo desse filme. Ela, pela vida dura que ela tem, ela acha que ela tem que ser dura também na criação do filho para poder dar a ele um senso de realidade, né, que é a dura realidade dele, não deixar que ele viva as alegrias, os sonhos e as esperanças que uma criança comum tem. Então, mesmo que ele seja obrigado a vivenciar aquilo a cada dia, ela sequer deixa que ele sonhe. Então o tempo vai passando, ele se encontra com o amiguinho que também foi para lá, né, para o norte, para uma outra família, e o amiguinho está comendo um lanche de mortadela. E ele fala, como que você tem isso? E aí o amiguinho conta que a mãe adotiva dele manda sempre para ele comida e algumas roupas, e que a mãe dele, né, a mãe verdadeira dele, adora receber essas encomendas e adorou o que eles chamam de presunto rosa, que é a mortadela. E você nunca recebeu? E aí ele fica visivelmente constrangido, né, se sentindo traído pela família que ele adotou como uma família, como a própria família dele. Aí ele resolve ele mesmo ir até o posto do partido que tem ali no vilarejo, porque ele constantemente pergunta para a mãe se ela já conversou com a Madalena, que é a responsável ali pelas adoções, né? E ela sempre fala que não tem nada. Então ele resolve ele mesmo ir pessoalmente lá, e chegando lá, essa Madalena fala que está muito decepcionada com ele, porque aquela família adotou ele como um filho, deu amor, deu coisas materiais para ele, e ele não teve a mínima consideração de ir buscar todas as roupas, toda a comida e as cartas que chegaram lá por todo aquele tempo. Aí ele fica estarrecido, e a mulher percebe que a mãe dele nunca entregou, nunca passou nada para ele. Ele pega o bolo de cartas da mão dela e pergunta sobre as roupas e a comida. Ela fala, infelizmente eu tive que dar para quem precisava, porque ia estragar
já que você não vinha, né? Aí ele vai para casa totalmente consternado e vai buscar o apreço dele, que é o violino, só que ele não encontra. Aí ele fica esperando a mãe dele chegar e confronta a mãe dele com o violino. Onde está meu violino? E ela fala, está na casa de penhores, porque eu usei aquele dinheiro para comprar comida e comprar roupas para você. E você tem que voltar para a realidade. Este aqui é o seu mundo, ela fala para ele. Aí ele joga bolo de cartas na cara dela, né, em cima dela, fala que ela é uma mentirosa e ela vira um tapa no rosto dele. Aí ele decide, então, no dia seguinte, de manhã bem cedinho, enquanto ela ainda está dormindo, ele levanta bem devagarinho, põe o casaco dele, o sapato dele, que agora ele tem, e vai para a estação de trem. Chegando lá, o fiscal da estação pergunta onde está a mãe dele. Ele vê uma mulher ali ao longe e fala: aquela lá é minha mãe, e se junta a ela, entra no trem. Aí dentro do trem ele senta junto dela e ela pergunta: você está sozinho? Onde você está indo? Ele fala: eu estou indo para casa da minha tia, lá na cidade onde ele já esteve, né? E ela pergunta: e a sua mãe? Ele fala: minha mãe morreu. E aí conclui a história, né? Então, os 3 pontos que eu destaquei, além disso que eu já falei, os 3 pontos aqui que eu destaquei são o seguinte: o primeiro é como as crenças influenciam nas crianças, né? As crenças dos adultos influenciam nas crianças. Porque essa questão, por exemplo, quando eu falei da mortadela, foi antes deles embarcarem no trem, eles estavam ainda no posto do partido e uma mesa repleta de alimentos, lanches, bebidas, doces, e cada um deles que passava fome em casa não mexeu um dedo para pegar um alimento. Por educação seria? Não, porque um deles falou o seguinte: essa comida está envenenada, então é melhor a gente não comer. Aí, quando essa mulher responsável pela adoção percebe o que está acontecendo, ela mesma apresenta, né, a mortadela, pega, come um pedaço de pão, né, de lanche, bebe, e aí as crianças caem que nem abelha no mel, devorando tudo que tem pela frente. Então elas preferem continuar passando fome do que fazer aquilo que os adultos colocaram na cabeça deles. Então, por uma parte, você pode falar: não, elas são obedientes, mas não, é simplesmente uma crença de que os comunistas iriam fazer mal para eles, né? Mas eles estavam lá. Então, se as mães colocaram elas lá, por que aquela comida não seria boa? Então, é coisa de criança, óbvio, mas a crença é muito mais forte. A quebra dos sonhos também e a falta de valorização para as crianças. Então, quando ele vai todo feliz mostrar o que ele aprendeu na nova família, que é o violino, ou quando ele vai contar todas as coisas que ele conheceu lá, que ele vivenciou lá, o que a mãe dele faz: isso não é para você, este aqui é o seu mundo, você tem que cair na realidade, para de sonhar. Então é sempre aquela conversa, né? Quantas vezes você não ouviu quando era criança, para parar de sonhar, para ir para a realidade, que aquilo lá que você estava vendo não era o seu mundo, quando você queria uma festa de princesa, quando você... Então faça, mas não pode fazer igual, mas faça da forma como você pode. E principalmente não tire o sonho dos filhos, das suas crianças. Valorize as pequenas coisas também no aprendizado deles. Então, se aquilo não era a realidade dele, realmente, mas ela poderia ter valorizado aquilo, da mesma forma que ela gostava de cantar, ela poderia pedir para ele tocar enquanto ela cantava. Seria uma atividade que os dois fariam juntos e cresceria cada vez mais a harmonia entre eles. E quem sabe o que seria o futuro, não é verdade? Então não tem como saber, mas ela preferiu podar. Será que se ela tivesse estimulado a imaginação dele, os sonhos dele e
mas colocando ainda na realidade, estipulando horários, a gente só vai tocar o violino em tal data, em tal horário, conversando com ele de jeito e tal. Será que ele teria fugido de casa? Será que ele teria falado para uma estranha que a mãe dele morreu? Muito provavelmente não, muito provavelmente ele estaria junto dela. É certo que ela era uma pessoa dura, incapaz de mostrar afeto, mas ela também foi uma crença que ela certamente aprendeu com a vida e com os mais velhos, que a vida é assim, é simplesmente assim que você tem que ser, não pode sequer sonhar. A outra lição é o ciúme excessivo junto com um certo orgulho. Então ela se sentiu realmente enciumada de ver o quanto ele estava admirado, né, da outra família, esquecendo que ela proporcionou isso para ele, ela que mandou ele vivenciar aquilo. Então ela se sentiu enciumada por ver que ele sentia, que ele também sentia uma afeição por essa família de estranhos e um certo orgulho, porque ela ignorou, ela escondeu dele não só as correspondências, mas as roupas, os calçados, a comida inclusive. Ela preferiu vender o bem que ele tinha, que era o violino, que ele estava tão afeiçoado, tão feliz de ter tido aquele escape um pouco da realidade dele através desse violino. Ela preferiu vender ou penhorar esse violino para comprar roupa e comida para ele, enquanto que ela tinha recebido isso, ele tinha recebido isso através da outra família. Mas o orgulho dela foi tão grande que ela preferiu ignorar aquilo, continuar passando fome, continuar tendo dificuldades, do que receber a ajuda daquela família, sendo que ela, primeiramente, que procurou a ajuda através dessa adoção temporária. E isso fez com que a autoestima dele baixasse cada vez mais, porque não só ele tinha na mãe dele esse afeto mais misturado com essa grosseria, com essa rudeza dela, mas também ele começou a achar que tudo aquilo que ele vivenciou na outra família era uma mentira, que o afeto que ele recebeu por todos eles tinha acabado, que talvez outra criança tivesse chegado lá, quem sabe o que passou pela cabeça dele. Então fez com que ele se sentisse altamente desvalorizado e não amado por uma família que ele aprendeu a amar. Então ela duplamente estragou toda aquela autoestima e a autoconfiança que o filho estava começando a adquirir. Uma saída para essa situação seria uma espécie de guarda compartilhada. Ela poderia escrever para essa outra família propondo uma espécie de guarda compartilhada, caso eles aceitassem. Então o filho ficaria um tempo com ela e um tempo com eles, e lá ele se desenvolveria nas lições de violino, na escola, de alguma forma, e outro tempo com ela, para não perder o vínculo, para não perder o laço afetivo entre eles. Mas como ela não fez isso, ele fugiu e disse que ela tinha morrido. Então, o que a gente vê? Quando, para finalizar, né, o contexto de toda essa história, quando ele chega fugido, né, quando ele volta para essa outra família, enquanto a mulher, né, a mãe adotiva, está abraçando ele, a gente ouve o áudio que seria uma carta que a mãe biológica mandou para ela, dizendo que quando ela descobriu que o filho tinha fugido, ela logo entendeu que ele tinha voltado para a casa deles, e que se ela quisesse, ela poderia ir buscar ele na mesma hora. De alguma forma, ela arrumaria um jeito de ir buscar ele na mesma hora. Mas ela entendeu que para que ele tomasse aquela atitude é porque seria o melhor para ele. Então ela resolveu deixar ele lá do jeito que estava, porque essa seria a melhor forma que ela encontrou de mostrar o amor que ela tinha pelo filho. Infelizmente, num caso extremo. Então muitas vezes é esquecido de mostrar nos pequenos detalhes, e só depois é que vai se lamentar o fato ocorrido. E da mesma forma acontece com ele, porque o filme começa com ele já adulto, na faixa dos 50 anos, na década de 1990. Ele já é um maestro
conceituado, ele já tem sucesso, ele está chegando para fazer um concerto de violino. E quando ele chega no camarim, ele recebe uma ligação, ele atende chamando de mãe. Oi, mãe. Ele senta um pouco consternado quando o assistente de palco chega, pergunta se está tudo bem e ele fala que não tanto porque a mãe dele morreu. E é meio estranho para a gente no começo, porque ele atendeu o telefone falando oi, mãe, e fala que a mãe dele morreu. Então aí depois a gente vai ver como que se desenrola a história e só no fim do filme é que a gente vê que ele fez o concerto normalmente, só que depois ele voltou lá no vilarejo. Claro que o vilarejo está muito melhor, muito modernizado, atual, na década de 90, mas a casa que ele morava com a mãe dele continua a mesma coisa, o que mostra pra gente que ele realmente esqueceu da mãe dele, que ele sequer ajudou a mãe dele financeiramente, porque está tudo exatamente igual. E aí ele olha para baixo, tem um chinelinho dela na beira da cama e uma caixa embaixo da cama. Quando ele abre a caixa, é o violino que ela resgatou com a notinha ali da lojinha de penhor. E nesse momento ele desaba de choro e de arrependimento. Então a última lição é essa, né? Todos os fatos impensados, as ações, aliás, todas as ações impensadas, os rompantes que são tomados. Ele era uma criança, naturalmente, mas talvez não tenha tido uma orientação também com relação a isso, ou também pela personalidade dele muito parecida com a da mãe biológica, muito forte, muito determinado. Ele resolveu que a mãe tinha morrido para ele e assim foi. Até o dia que já adulto, né, já maduro, ele vê o erro, o tamanho do erro que ele fez e desaba chorando ali. Então são lições que a gente tem que pegar para nós mesmos e também, principalmente, para a criação dos nossos filhos, para o convívio das nossas crianças de uma forma geral. É um filme lindíssimo, muito emocionante, um filme que tem na sua essência aquela coisa do Frederico Fellini, um pouco, do Amarcord, né, que me recordou bastante, né, Amarcord, e também do Cinema Paradiso também. É uma doçura em toda aquela história, muito bonito, realmente uma sensibilidade muito grande, recheado de emoção e de aprendizado. Então esse foi a minha análise de hoje do filme O Trem Italiano da Felicidade. Ele está disponível na Netflix. Eu espero que vocês tenham gostado. Esta foi a minha última análise desse ano. Aproveito para deixar a todos um excelente fim de ano, um excelente Natal, com muita paz e harmonia, e que 2025 seja um ano repleto de realizações, com muita paz, muita saúde, muito sucesso para todos vocês, para todos nós. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like aqui no vídeo, que ajuda o nosso canal. Se não for inscrito também, se inscreva, acione o sininho para todas as notificações e a gente se vê novamente no próximo vídeo em 2025. Um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Tchau!